Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos a esse nosso momento de fé, esse momento de oração, esse momento de encontro com Cristo na sua palavra. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à leitura de hoje, da liturgia desse dia na Santa Missa, o Evangelho, que está em Lucas 21, capítulo 21, versículo 5. Que diz assim: como alguns dissessem a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: contemplai essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo vai ser demolido. E perguntar-lhe: quando acontecerá isso? E qual o sinal de que essas coisas estão para acontecer? E Jesus respondeu: atenção, para não seres enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essas pessoas. Quando ouvires falar de guerras, etc., não vos atemorizeis. É preciso que isto aconteça. Não será logo o fim. Disse-lhes ainda, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos, pestes, fomes em todos os lugares, aparecerão fenômenos pela terra, enfim, este é o Evangelho de hoje, Algumas coisas importantes para nós a partir deste Evangelho, certo? Primeiro, as coisas deste mundo passam. O templo suntuoso, pedras grandes, que será capaz de destruir esse templo? Pouco tempo depois, já não havia mais o templo de Jerusalém por causa da guerra. As coisas desse mundo são passageiras, portanto, nos apeguemos às coisas eternas. Depois, continua a palavra, cuidado para não seres enganados. Muitos virão com falsas profecias em meu nome, dizendo sou eu. Cuidado com essas pessoas, que se dizem, autoproclamam como profetas, como pessoas de Deus, e que, na verdade, se a gente olhar bem, estão pensando só no lucro. Na verdade, basta você olhar. Tu, diz a palavra de Deus, conhecereis a árvore pelos frutos. Olha os frutos, olha, certo? Depois levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverão peste, fome, guerras. Vamos ver aqui como a palavra de Deus, ela nos ensina e nos certifica disso aqui, que já não é algo assim tão novo que Lucas está falando. Por exemplo, Amós diz assim, oráculo do Senhor Javé, eis que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem de sede, mas fome da palavra de Deus. Então essa ideia da fome que diz aqui, não é só a fome enquanto necessidade de alimento, mas a pior fome que poderia haver, que é a fome espiritual. A fome de Deus, a fome de fé, a fome de sentido do existir, a fome de religiosidade, certo? Fome da palavra, entendeu? Vamos a outra passagem para nós que testifica está em Isaías 19, versículo 2. Olha só, excitarei os egípcios contra egípcios, eles lutarão entre si. Aí vem, irmãos contra irmãos, cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, certo? Se a gente pegar também depois, escrever outra passagem muito importante para nós, está em 2 Timóteo, que fala, sabe, porém, o seguinte, nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Homens serão egoístas, gananciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Certo? Então tudo isso para nos certificar de que essa profecia do próprio Cristo, ela está enraizada em toda a Escritura e nos ensina aquilo que é mais importante para nós,
os tempos difíceis estão aí. Né? E a pessoa às vezes se preocupa, quando será? O problema não é esse. O problema não é quando Jesus virá, que tempos são esses em que acontecerão fome, guerras, tempestades. A gente está vendo que isso sempre aconteceu. Agora, de forma muito especial, está acontecendo agora. Guerras, fomes, a família destruída, destituída, filho contra pai, pai contra filho. Não é assim? As notícias que a gente vê acontecendo, assassinatos, tantas e tantas e tantas coisas acontecendo, e principalmente a família que tem sido abalada de todo o sentido, a perseguição, questão de gênero, né, de ódio, enfim, tem tanta e tanta coisa em que a gente se dá conta e vê, olha, os mundos realmente, os tempos de hoje são muito difíceis, mas o importante para nós é como eu estou me preparando para isso. Como eu estou vivendo esses tempos difíceis, a minha família, eu tenho cuidado da minha família, eu tenho cuidado daqueles que eu amo, eu tenho sido um instrumento de Deus para anunciar o Cristo e tentar fazer diferença para aquelas pessoas com quem eu posso ser diferença, entendeu? Será que na minha casa eu consigo evangelizar e fazer com que essa mundaneidade não chegue? Será que eu sou um bom instrumento para os meus amigos, de ensinar, admoestar, corrigir, para que eles não entrem nessa conduta do mundo de ganância, de fraude de dinheiro, de devassidão, não é verdade? Então é isso que Deus espera de nós. Peçamos essa graça, vamos pedir a Jesus que faça de nós um testemunho de fé, um testemunho de vida, um testemunho de amor, né? Um exemplo. Senhor Jesus, somos tão frágeis, mas frágeis que somos, nós pedimos a sua graça. Vem sobre nós, Senhor, para que possamos ser profetas do seu reino. Exemplo, testemunho da boa nova, da boa notícia. Afastai de nós, em meio a toda essa mundanidade, todo este mundo em conflito, em ganâncias, em impurezas, que possamos, Senhor, seguir o caminho certo. O caminho da igreja, o caminho da família, o caminho do bem, da honestidade. Abençoe cada um de nós, Senhor. Que assim seja. Amém. Obrigado, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus.